está? Tudo bem? Tudo bom? Eu vou colocar o foninho, desculpa, eu esqueci. E aí a gente começa a querer ficar melhor, senão o som ficou um pouquinho ruim. Só um minutinho. Tudo bom? Já vou dando boa noite aí a Perfeito. todos. E aí, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Como é que está, Didi? Olá, pessoal do Loinst, boa noite todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês no feriado, não feriado. Tá uma confusão de feriado, a gente já nem sabe mais que dia que tá, que é, que não é. Mas aqui tá, essa é a situação que estamos aqui em São Paulo, né? Estamos um pouquinho perdidos com relação ao dia de hoje. Mas hoje a gente tem um tema super bacana para tratar, que foi sugestão do meu amigo Carlos, com relação ao Covid enquanto doença do trabalho, né? Um tema super interessante. E para tratar hoje com a gente, o Carlos Abner. Posso dizer que é meu amigo, sempre companheiro do Loinst, juiz do trabalho do Fórum de Guarulhos e grande conhecedor a respeito do tema. Nada melhor do que o Carlos aqui para estar tratando sobre esse tema junto com a gente. Carlos, se você quiser dar uma introdução a respeito, fica à vontade. E aí eu vou te passar já 3 perguntas para a gente fazer um bate-papo aí sobre esse tema. Boa noite, é sempre um prazer participar aqui das palestras aqui do Loinst. Sempre vou ver minha amiga Carol aqui, que também é uma companheira de cursos e mais cursos, né? De especialização no exterior aí, e é sempre interessante bater papo com pessoas altamente capacitadas que militam na área, que aí fica também uma dialética interessante assim de advocacia, né? Muitas vezes de empresa, e a visão muitas vezes da magistratura, que envolve também os riscos e as questões que podem ser levantadas sobre essa questão. E aí, para dar uma introdução rápida aqui, a gente vai discutir rapidamente uma decisão do Supremo. E ontem mesmo, anteontem, né, dia 9, teve uma decisão que saiu, inclusive, também no Migalhas. A gente já tinha decidido, a gente já tinha começado a trabalhar na divulgação. Gente, eu peço desculpas se meu olho, é que eu coloquei um colírio e agora tá coçando. É só na live que acontece isso. Então eu peço desculpas se eu ficar coçando meu olho, é que tá ardendo. Mas acontece com todo mundo. Pode falar, Carlos, desculpa. Não, pois é. Aí houve no final de maio, no final de abril, na verdade, uma decisão do Supremo Tribunal Federal tocante a um dos artigos da medida provisória 927, que falava sobre a não consideração do Covid como doença do trabalho. E aí houve uma decisão do Supremo nesse sentido, no sentido de que era inconstitucional este artigo. Exato. Então, somente para a gente dar um briefing a respeito do tema, a gente teve a medida provisória 927, que trouxe aí uma série de medidas trabalhistas do enfrentamento a calamidade pública, né, que em decorrência do coronavírus. E nessa medida provisória a gente tem o famoso artigo 29. O artigo 29, até vou pedir a licença para ler ele diretamente, dispõe que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Em decorrência desse artigo, houve diversas ADIs perante o Supremo, que foi o que aconteceu, o julgamento do STF, que suspendeu o artigo 29. E para comentar, então, com relação a esse tema, o Carlos, eu vou jogar 3 perguntas aí para você, Carlos, já de bate-pronto aí, que eu acho que são umas dúvidas que eu tenho, que todo mundo tem. Houve muito debate na doutrina com relação a isso, muitos news na internet. Então, aí de bate-pronto, eu vou te jogar 3 perguntas. Então, segura aí, Carlos. Primeiro, como que fica a situação dos empresários e dos empregados? Segundo, todos os casos de contaminação de trabalhadores por coronavírus serão considerados acidentes de trabalho e a responsabilização vai ser objetiva do empregador? E terceiro, haverá estabilidade provisória
de todos os empregados infectados pelo artigo 118 da Lei Previdenciária? Pois é, exatamente. Bomba! São as grandes questões, né? São as grandes questões, são essas considerações. Porque aí a gente, feita essa introdução, aí teria até que fazer talvez uma explicação até um pouco mais compassada sobre a questão de responsabilidade civil e a questão de os efeitos previdenciários sobre o reconhecimento do acidente de trabalho. O que o Supremo falou, na verdade que veio dizendo, é que é inconstitucional você falar que não é doença ocupacional. A lei não pode vir e falar assim, olha, um fato não é aquilo. Que tem até uma questão ontológica de, assim, a lei não pode vir e falar que assim, o azul é verde. Às vezes até ela quer fazer isso, mas não é contra, não é natural da legislação ir contra um fato constituído e eu entendo muito facilmente a decisão do Supremo Tribunal Federal em considerar isso inconstitucional, uma vez que discrimina uma série de situações que poderiam ou não ser doença do trabalho, e você vem com uma medida provisória e fala que não são. Isso aí, ótimo. Entendeu que não é possível tratar legalmente um fato da vida, que é a questão da caracterização ou não do Covid como doença do trabalho. E aí a gente vem na questão da caracterização da doença do trabalho. O que é a doença do trabalho? Aquela que você pode, em suma, decorrência da sua atividade laboriosa. É uma decorrência da sua atividade laborativa. É uma doença que veio do fato de você estar com aquela atividade. Existem doenças que são características de determinadas profissões, como algumas doenças, algumas leves, algumas doenças de esforço repetitivo, que são doenças que praticamente só existem em função de quem é empregado naquela atividade. E outras doenças que são normais, mas que podem ter sido causadas pela atividade ou pelas condições em que a atividade se deu, ou podem ter sido agravadas. Aí a gente entra um pouco na questão do Covid. O Covid não é uma doença característica de nenhuma atividade. Isso aí tá... Vamos deixar. Na verdade, é uma doença nada característica de nada, porque a gente ainda está procurando, né? Exatamente. E aí, assim, gente, meu cachorro, ele tá aqui inquieto, querendo já participar da live. Guti, calma, daqui a pouco é a sua vez. Vamos lá, Carlos. Então, isso me lembra também um pouco discussões sobre doenças endêmicas. Então, isso já existe uma jurisprudência que é relativamente clara no tocante a doenças que existem normalmente na região, ainda que você prove por A mais B que ele adquiriu aquela doença durante o trabalho, não existe responsabilização, não vai ser entendido como doença do trabalho aquela doença, porque, na verdade, ele poderia ter adquirido aquela doença durante o trabalho ou em casa. Inclusive, Carlos, eu até, lógico, estudando um pouquinho o nosso tema, eu entrei no site do Ministério da Saúde e o Covid não está caracterizado, pelo menos ainda no Ministério da Saúde, como doença endêmica. Né? Então, o que já deixa aí excluído essa caracterização. Mas aí a gente poderia se basear na declaração de pandemia da Organização Mundial da Saúde, no sentido de que, bom, não é que ela é uma doença endêmica, ou seja, a doença endêmica é aquela que ela existe naquela região sempre. Oscila, às vezes, como é, por exemplo, a malária. Então, assim, a malária é uma doença que existe em determinadas regiões e não acaba. Você vai ter uma incidência daquela doença sempre. E aí, se o trabalhador, ainda que ele prove, naquela situação absurda de ter a prova filmada de que ele foi contaminado pelo inseto da malária durante o horário de trabalho, em função de ser uma coisa endêmica, ou seja, ele poderia ter sido contaminado ali, como poderia ser atravessando a rua, como em casa, não tem como a gente, a princípio, vai afastar a caracterização disso como doença do trabalho. Então, não é o puro e simples fato de que ele adquiriu trabalhando. Tem uma circunstância, principalmente em se tratando de doenças que não são características da atividade. Ou seja, então, até eu estou me baseando muito no exemplo da malária, porque é um exemplo que tem a jurisprudência já mais ou menos estabelecida e dá para a gente tomar de base para fazer raciocínios em cima.
Então, Sim, com a certeza. princípio, não tem acidente de trabalho. Você não vai caracterizar o adquirir a malária como doença do trabalho. Então, não vai ter um risco eventual de responsabilização do empregador em função de uma doença que é endêmica. Vamos tratar das doenças endêmicas, por enquanto. E não tem responsabilização do empregador em termos de efeitos previdenciários da declaração de acidente de trabalho, que é, principalmente, 1 ano de estabilidade que o empregado ganha ao retorno do afastamento. Então, se a pessoa tem malária, passa 2 meses afastado, ela retorna como se ele tivesse tido uma doença normal, um afastamento previdenciário normal, que não dá direito, salvo uma norma coletiva ou outra que dá estabilidade a retorno de doença, mas não é a questão, retornará e não terá a estabilidade que não foi caracterizada a doença do trabalho. Entendi. Aí vamos tentar ir para o Covid em cima disso. O Covid não não é endêmico, não é uma endemia, mas é uma pandemia. O que é isso? Momentaneamente, nós temos que ele está em todos os lugares. Uhum. Então, a princípio, cuidado que a gente vai passar a live toda tentando destrinchar a separação de situações específicas. A princípio, não seria doença do trabalho mesmo, se você entender que aquela atividade em que ele exerceu é uma atividade normal, que não está trazendo riscos maiores do que os normais que a população como um todo está tendo. Então, se ele trabalha no comércio, aí vamos nos exemplos que talvez que hoje está em pauta, né? O exatamente, comércio. que é o do dia. Voltou o comércio hoje. É o do dia. O De jornal máscara ou não de só máscara. passa o A pessoa vai cair doente amanhã. Infelizmente, vão ter. Mas, Carlos, pelo amor de Deus, você não saiu para ir no comércio comprar o presente da sua esposa de Dia dos Namorados, online, Carlos? Eu encomendei online. Sim. Tive essa possibilidade. Mas segura. Encomendei com antecedência. Isso, sim, que é um bom esposo. Tomara que meu marido esteja vendo essa live. Brincadeiras à parte. Desculpa, Carlos. Pode continuar. Encomendei, tive esse privilégio de encomendar bem antes, para chegar, chegar tranquilo. Pois é, mas exatamente. Aí você fica com essa dúvida. Hoje o comércio abriu as portas, 25 de março, lotada. As notícias todas ali no jornal ali, todo mundo lá, amontoando. Infelizmente, você vai ter dezenas de funcionários dessas lojas que vão ficar doentes. Vai ter. Porque não tem como. A circulação. Não tem jeito. A situação é essa. Mas aí o que entra? Aí entra a nossa discussão jurídica. Isso vai ser um acidente de trabalho ou não? E aí entra aquela situação muito delicada de, se você comprovar que seguiu a prevenção determinada de acordo com os métodos que o poder público instruiu, que a Secretaria de Saúde tentou dar, você tomar todos os cuidados regulares recomendados para aquela atividade, e aquela atividade também não implicar num risco fora do comum de contaminação, e aqui eu já vou fazer a separação entre um comércio normal e atividades de saúde. Que já entra outros 500, né, Carlos? Exatamente. Então a gente precisa ir separando os 500 para todo mundo entender e ter alguma referência do que vai acontecer. É claro que assim, a segurança do ambiente de trabalho é responsabilidade e ônus probatório do empregador. Uhum. Então, se o empregado vai lá, fica doente, a princípio ele vai ser afastado por auxílio-doença. Covid, a princípio ele vai ser afastado por auxílio-doença, salvo uma CAT ou uma outra situação. Aí depois ele vai tentar, de repente, discutir se essa doença foi um acidente de trabalho ou não, com vistas à estabilidade, ao recolhimento da FGTS, ou eventualmente até alguma responsabilização em termos de danos morais e materiais, em função de alguma sequela sofrida. Fora que a gente também pode falar de uma situação que tenha causa-mortes, né? Não, exatamente. Exatamente. Aí isso é um dano moral material gigantesco. Agora, só para não perder aqui,
as perguntas. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ir mandando pergunta. Eu e o Carlos, a gente tentou combinar uma live de 30 minutos, mas assim, a gente fala demais também, então vamos ver se a gente consegue se manter. Mas aqui, só para não fugir aqui das perguntas e de repente eu me perder, então, primeiro, boa noite para o Romualdo, que é sempre um prazer estar ele aqui presente. Tem uma pergunta aqui a respeito... Boa noite. No caso de um trabalhador estando no seu ambiente de trabalho e seus companheiros de equipe são infectados com Covid-19, qual o procedimento a ser adotado? Pois é. A prova, que exatamente o que a gente estava conduzindo aqui, é que a segurança do ambiente de trabalho é responsabilidade do empregador. O empregador Exato. tem que provar em juízo que ele tomou todas as medidas razoáveis de cuidado. Então, eu falo que tem que começar a fazer um dossiê do Covid, a empresa, isso, né? O pessoal exatamente. de RH e segurança do trabalho. Não, exatamente o que eu ia falar. Assim, você tem que, assim, questão de máscara, questão de álcool para higienização de mãos, até procedimentos de entrada para higienizar sapato em comércios. Não é que nem que assim, a gente não é médico, a gente não vai definir quais são em detalhes os procedimentos. Mas você tem que fazer a prova de que você tomou cuidados razoáveis e suficientes para tentar minimizar esse risco. Evidentemente que dentro desses cuidados se você identificar que tem um funcionário doente, ele tem que ser afastado imediatamente. Exato. Mas aí o outro vai ser E aí, entrando naquela pergunta... Exato, entrando na pergunta do colega. Então, na verdade, vamos colocar uma situação que eu, Caroline, desculpa, gente, eu tô na praia, sempre tem bicho, viu? Na minha live sempre tem uma cena a gravar, não percebo. Então, vamos lá. Caroline, tô lá no meu escritório de advocacia, tava lá trabalhando do lado de todas as minhas colegas e, de repente, eu descobri que eu estou com Covid. Vamos dizer que eu tenho um empregador, e aí o empregador fala, gente, calma aí, a Caroline está com Covid, é melhor separar todo mundo até ter certeza que outras pessoas não estão infectadas, ou simplesmente vida que segue, e aí vamos ver se de repente aconteceu com outros funcionários, né? A minha sugestão seria, até que eu dou para os meus clientes, de repente viu que tem alguém infectado, faça o teste nos outros funcionários, né, que estavam trabalhando juntamente com aquele funcionário, para verificar se não houve uma contaminação. Depois que teve os resultados, todo mundo volta a trabalhar. Eu acho que essa medida de contenção / prevenção seria cabível na pergunta do colega. Não sei se você colabora com isso, ou se você tem alguma outra sugestão, Carlos. Não, é uma das grandes opções essa. Mas a gente tem que também tem que ter em mente de que são vários tipos de ambiente de trabalho, várias dinâmicas de trabalho. Exato. E muitas vezes você não vai ter razoavelmente a possibilidade de assim, eu vou parar inteiro e enquanto eu não tiver o resultado de todo mundo de volta, a gente não recolhe. Aí é tudo uma questão muito de razoabilidade. Exato, Um foi identificado como covitário, né? como positivo para o Covid. Você tem que afastar aquela pessoa imediatamente. E você pode até dar uma vida que segue se você tiver segurança. Monitorando, de repente. E de que os procedimentos de separação que já eram para estar em place, já eram para estar ativos antes de você ter qualquer um. Se você tiver confiança que esses procedimentos estão corretos e que, uma vez indagado em juízo, esses procedimentos mostrarão que você tomou medidas razoáveis, você pode continuar trabalhando. Aí é uma opinião aqui que não tem jurisprudência ainda nesse sentido. Mas é tudo uma questão de razoabilidade e de que métodos de prevenção você fez e que método você vai conseguir provar que fez. Provar, exato. Esse é o grande problema. Eu fiz uma live outro dia sobre ônus probatório. E o ônus probatório, muitas vezes, altera muito a percepção que a gente tem das coisas. E a gente precisa lembrar disso, que tudo bem, o Covid não vai ser automaticamente definido como doença do trabalho, mas, ao mesmo tempo, se for comprovado que você botou a pessoa em risco, que negligenciou os procedimentos de separação mínimo razoáveis, você vai ser declarado culpado
E não só isso vai ser caracterizado como um acidente de trabalho, como é passível de indenização por danos morais. Então, Exato. Fora que você pode ter um aumento no FAP, a estabilidade, tudo em cargo da empresa, assim, por uma falta de cautela. Não, exatamente. Então, assim, o que a gente aproveita, assim, essa interpretação é até uma grande oportunidade a gente pedir para as pessoas terem o máximo de cautela possível, colocarem o máximo de procedimentos de segurança possíveis. Eu falo sempre pecar pelo excesso, né, Carlos? Exatamente, exatamente. Porque aí... A gente tem uma outra pergunta aqui. Desculpa, Carlos. Pode continuar. Tanto você vai, o pecar pelo excesso, tanto você vai minimizar efetivamente a contaminação dos seus funcionários, como você vai minimizar o seu risco de uma culpabilidade trabalhista. Com certeza. Em função de você ter exposto sem motivo, de uma forma sem razoabilidade, pessoas a uma doença que é meio complicada, assim, tem uma incidência aí de agravamento que a gente grande. nunca sabe como que é a situação. Agora, aqui tem uma pergunta. Como o hospital que adotou, a gente estava falando até, inclusive, né, não entramos no caso de hospitais, eu até tenho um viés um pouquinho para farmácias, mas aqui tem uma pergunta. Como um hospital que adotou todas as medidas de segurança e saúde conseguir descaracterizar a doença do trabalho no caso de eventuais trabalhadores contaminados? Olha, aí aqui entra um pouco da atividade de risco, Carlos? Exatamente. A primeira coisa que vem na cabeça é... Sim, tudo bem, o hospital vai lá e comprova em juízo que tomou todas as medidas possíveis e imagináveis, deu todos os EPIs que seriam, em tese, diminuiriam o risco, fez tudo. O problema é que a atividade envolvida com a atividade de saúde, aí mesmo farmácias, etc., te colocam num grau de exposição em função do seu trabalho, em função do seu contrato, te colocam num nível de exposição muito mais alto. E aí, essa teoria do risco aqui, que inclusive teve até um outro julgamento do Supremo, tratando inclusive sobre responsabilidade civil, se seria objetiva, subjetiva, e acabou que o resultado, até de meio termo, foi a reafirmação da teoria do risco aumentado aqui em termos de responsabilização do empregador nessa situação. Então, a gente só pode entender, assim, aquela nossa opinião, nada vinculante. Lógico. Aqui, mas eu falo que vai ter um show de decisões diferentes quando começar a se julgar isso. Até porque tem detalhes que muitas vezes caracterizam e descaracterizam. É aquela situação de você ter lá um auxiliar de escritório que trabalha na administração do hospital no 22º andar, que não tem contato nenhum com nada. O segurança, a faxineira. Ele vai afastar... Imagina ser o segurança. Exatamente. E aí, assim, o auxiliar de escritório que está lá em cima seguro vai conseguir, de repente, descaracterizar esse acidente de trabalho, a empresa vai descaracterizar esse acidente de trabalho, e aí vai vir uma manchete, assim, empregado de hospital não foi considerado acidente de trabalho. E aí confunde as pessoas. Aí pronto. E aí isso gera também assim, não colabora com que as pessoas entendam como é que funciona o raciocínio da coisa. E ao mesmo tempo que a gente fala uma norma geral, mas tudo depende das circunstâncias do caso a caso. Isso é engraçado até mesmo o que você mencionou, Carlos, e aí eu já consigo até imaginar uma situação futura de uma notícia dessa, que acaba gerando um pouco de pressão no julgador trabalhista, né, com relação à análise não é nem forte que eu ia falar, como que ele vai fazer a análise realmente da situação para, de repente, não se deparar numa notícia dessa que a gente sabe que sai, né, e como que vai ser a comoção pública perante essa notícia, né? Pois é, exatamente. O próprio tratamento com a notícia do Supremo tinha um viés que fez muita gente entender que não, assim, o Supremo declarou que é doença do trabalho em todos os sentidos. Exato. Muita notícia falando exatamente nesse sentido. Então, tem que tomar muito cuidado com as notícias que estão, né? Até o motivo que, assim, poxa, eu preciso fazer uma live para falar um pouco também sobre responsabilidade civil, sobre elementos de responsabilidade civil, a culpa, teoria do risco, exato, a culpa lata mesmo, quando há culpabilidade, é um acidente típico, a jurisprudência de afastamento de
responsabilidade em caso de endemias, e que são o que a gente está falando aqui, que são coisas que circunstanciam esse problema e ajudam a explicar como é que funciona o nível de E aí, responsabilidade. aproveitando esse gancho, né? Nessa situação, Carlos, a responsabilidade da empresa, não nessa situação, excluindo a situação dos hospitais, né? Vamos falar de uma empresa comum, vamos tratar hoje do comércio. Seria uma responsabilidade objetiva, seria uma responsabilidade subjetiva? Não, pois é, exatamente. É uma responsabilidade subjetiva, não há um risco aumentado na medida em que o poder público, inclusive, autorizou o retorno daquelas atividades, que aí você tem que presumir que o poder público e as normas editadas legais os decretos têm razão. Até porque para ter um parâmetro de razoabilidade do que as pessoas têm como notícia do razoável ou não. E aí as decisões, evidentemente, vão acabar tendo que seguir isso. Então, se alguém abriu a loja antes do que a prefeitura, o Estado, a União... Horários, exato. Como autorizado, então assim, olha, está muito perigoso, fechem as portas. A pessoa vai lá e abre o comércio, ela está culpada. E ela vai ser responsabilizada por qualquer coisa que aconteça. Esse é um ponto. Eu vou te jogar uma pergunta, aproveitando nesse seu exemplo. É engraçado que tudo vai me vindo na cabeça e aí eu vou falando, né? A gente teve a situação aqui em São Paulo, né, com relação à determinação, se não me engano, do Bruno Covas, de que ninguém andaria nos ônibus se não seja sentado, né, com uso de máscara e sentado. E a gente viu no noticiário que é inviável, particularmente, todo mundo ir sentado no transporte público de São Paulo. Não tem como, não acontece isso no metrô, porque que deveria, né, ter exigibilidade no ônibus, mas houve. E não teve como cumprir essa obrigação. Então, vem sentado, vem de pé, vem pendurado e assim que vem. Qual que é a situação do empregador e até mesmo do empregado, né? É uma situação também complicada, porque não tem como, né, ele restringir aquele acesso total, porque senão as pessoas começam a se revoltar, que foi o que a gente viu nos jornais, porque elas precisam do transporte para poder chegar no trabalho. Então, o próprio motorista, ele não consegue restringir aquele acesso, fica todo mundo aglomerado, sendo que ele está indo contra, né, a determinação da prefeitura. Nossa, essa é uma questão difícil, até foge até um pouco da nossa competência, porque aí é um pouco... gira em torno até um pouco mais da responsabilização do contrato de transporte do que em relação ao empregador. Porque, na verdade, aí se ele conseguir... É complicada a situação, E aí, assim, né? aí a gente sempre fala que, às vezes, assim, tem provas que são praticamente impossíveis de serem realizadas. Até porque, assim, as coisas podem ter acontecido ali ou fora. Mas se numa situação que você comprove por A mais B, provou que você contraiu dentro do transporte público que estava infringindo a norma estabelecida até pelo concedente do serviço público, que a prefeitura é concessionária, é o concedente. Sim. A empresa de ônibus é concessionária, ele está explorando a linha de ônibus, ele tem que seguir as regras de segurança estabelecidas em contrato ou por decreto, etc. Caberia talvez até aí uma ação civil, não conosco, de responsabilização da empresa de ônibus por ter colocado as pessoas em risco. E isso vai acabar acontecendo, e quando acontecer, talvez melhore, as empresas de ônibus levem em consideração a colocação de mais ônibus, a quantidade adequada, porque a pessoa quer se deslocar e aí ela acaba até forçando uma entrada ali, Sim. Porque ela quer ir trabalhar, ela tem um temor de que ela vai ser prejudicada no emprego se ela não conseguir chegar a tempo, que está todo mundo fazendo daquela forma. Caberia ao poder público a fiscalização disso e a empresa de ônibus não permitir que isso acontecesse. Há como, é difícil, mas há como. E a responsabilidade de quem teria que fazer isso seria mais, eu enxergo mais uma responsabilidade da empresa de ônibus nessa situação do que do empregador. Agora, se a pessoa vai e fala para o empregador que não conseguiu se deslocar porque não tinha ônibus para se deslocar, isso é uma falta justificada. Se ele comprovar que aconteceu isso. Sim. Ó, cheguei Sim. lá, tá todo mundo em risco, todo mundo se colocando a risco. Se aglomerando. Eu não tenho obrigação de colocar minha vida em risco para ir trabalhar. Aí entro nessa situação de faltas justificadas em função da impossibilidade de você chegar no trabalho. E isso é normal, isso tem jurisprudência muito grande, né, em tocante a greves de ônibus, né, em que você reduz muito a frota ou fica praticamente sem frota.
As pessoas faltam, não conseguem chegar ao trabalho. Não E essas consegue. faltas Entra na mesma situação. entra na mesma situação. E aí, se a pessoa, Tá. aí voltando naquele outro ponto, se a pessoa vai lá e fica doente, a princípio ela é uma doença, ela até é uma doença, será que a gente caracterizaria como um acidente em itinere? É Então, engraçado eu pensei até nisso falar agora. sobre isso, porque o acidente em itinere deixou de existir outro dia e Deixou voltou de a existir. existir. Exato, Eu né? Porque fiquei, a eu gente está fiquei, eu falando de uma fiquei. aglomeração que teve que Ah, passar para é um ir acidente, trabalhar. pois é, na verdade houve um. Mas aí entra naquela questão, ele se contaminou ali por culpa Complicado. do deixa eu desligar. Tranquilo, relaxa. Tem outras extensões da casa, eu sempre deixo uma aqui e tem esse Não, risco de tranquilo. tocar. Então, Sem assim, problema. aí entra na situação de. É um acidente típico? A princípio, não é um acidente típico. Se o ônibus batesse e ele se ferisse, indo ao trabalho, esse seria um acidente de trabalho caracterizado com repercussões previdenciárias. Ele se acidentou Tá. indo trabalhar. Quando ele retornar, ele tem 1 ano de estabilidade. Você não pode dispensar essa pessoa. Ah, mas eu vou dispensar por isso e por aquilo, por causa do Covid. Ele tem estabilidade. Talvez até Tá. você entre na situação de que as multas vão ser pagas pela metade, dependendo da sua caracterização de força maior, fatum príncipes, que a gente não vai entrar nessa discussão hoje. Não, É senão só a gente questão não de vai você, acabar nunca. que você pode até diminuir essa multa, mas a multa existe pela estabilidade, e ela é de 1 ano. Ah, mas Tá. aí a culpa do acidente sofrido no ônibus de linha regular não é do empregador. Sim, então não é do empregador, então você vai ter o exemplo clássico de acidente de trabalho, caracterizado como acidente de trabalho com estabilidade, recolhimento do fundo de garantia no período de afastamento, mas que não vai ter culpa do empregador no tocante a danos morais e materiais. O Sim. empregador não tem nada a ver com isso. Eu sempre brinco que eu tinha um cunhado que tinha uma fábrica. Uma vez no meio da noite ele me ligou. Eu sempre dou esse exemplo nessa situação em aula. Ele me ligou, mas é um caso verídico. Meu cunhado, eu era advogado, ainda ele me ligou no meio da noite assim: Carlos, morreu um trabalhador meu. Eu botei já a mão na cabeça assim: Jesus Cristo. Quem? Assim, não conhece. O que aconteceu? Primeira pergunta, ele estava registrado direito, né? É, sim, não, mas ele estava registrado. Pergunta Com 1. certeza é a primeira pergunta. Pergunta 1, ele estava registrado, porque aí se ele estava registrado, evento morte, vai ter Ok. a pensão regular e tá. O principal problema já está resolvido. Sim. Segunda pergunta, mas foi dentro da fábrica fazendo alguma coisa perigosa? Não, ele estava voltando para casa e aí atropelaram. Assim, tá. Agora deixa eu voltar a dormir. Então, não, exatamente, assim, não, tá tranquilo, sinto muito pelo empregado, pêsames Sim, da família, Jesus, meu coração tal, mas a sim. empresa sua não tem responsabilidade Exato. nenhuma. Você vai até Exato. emitir uma CAT dizendo que foi acidente de trabalho, até prefeitos que isso às vezes aumenta o cálculo da aposentadoria em determinadas situações. Mas Uhum. você não tem responsabilidade nenhuma quanto a isso, em termos de dano moral, material, quanto a esse acidente. Ainda que você reconheça como acidente, porque foi em itinere, comprovadamente foi no deslocamento do emprego para casa, se ele tivesse sobrevivido, ele teria 1 ano de estabilidade, a partir do momento do retorno. Mas não haveria responsabilidade nenhuma do Então, só empregador. para clarear, então, no caso que comprovado, né, que a Covid, que o empregado contraiu a Covid nas dependências da empresa, que essa empresa não teriam tomado todas as medidas cabíveis, esse empregado teria estabilidade? Sim, aí teria estabilidade, porque aí teria sido uma doença adquirida que configuraria um acidente em função da falta de zelo do empregador. Eu vou Nos muito outros nessa. casos, não, aí você teria um debate, né? Isso que a gente Se está falando você, no âmbito da se Justiça do você Trabalho. se você comprovar, exatamente, comércio, vamos nos ater ao exemplo do comércio, que ele é mais claro lá, o atendente do supermercado está ali. Se ele está com Uhum. as medidas razoáveis, se colocaram aquele anteparo de vidro, ela está com máscara, tem álcool,
tem tapetes lá de higienização. Tá? Todas as medidas razoáveis para tentar minimizar, ou pelo menos equalizar a chance de ganhar ou não o Covid, aí eu entenderia que aí é uma questão de endemia. Ainda que não esteja no cadastro de endemia ainda, mas está no cadastro de pandemia, que acaba sendo uma endemia geral, mas periódica, né? Assim, temporária. Então, eu acharia que eu não teria como caracterizar como acidente de trabalho. É uma doença, ele adquiriu uma doença como ele poderia ter adquirido em casa, ou no supermercado, no outro supermercado, ou numa outra loja, uma vez que o comércio abriu. Lembre sempre que tem esse detalhe. Se o comércio não estava aberto, isso é uma chancela do poder público dizendo que era muito perigoso as pessoas abrirem o comércio. Era muito perigoso e você abriu, você assumiu um grau de culpa. Então você expôs aquela pessoa a um risco acentuado. Então, tanto eu caracterizaria isso como um acidente de trabalho para efeitos de estabilidade, como talvez condenasse em danos morais e materiais por alguma sequela, algum problema mais duradouro da Covid, em função dessa negligência com o empregado. O empregador não pode interferir ou descumprir determinações do poder público no tocante a fechamento. Fechou, não pode abrir, senão você está comprando o risco. Sim. E, ao mesmo tempo, permitiram que haja a reabertura, prove cuidados razoáveis no tocante à preservação dos empregados. Seja pelo benefício do empregado, para ele se sentir mais seguro e ter realmente mais segurança, seja em termos de questão de responsabilização da empresa no tocante à configuração do acidente de trabalho com estabilidade para quem adquirir a doença. E mesmo danos morais e materiais e eventuais sequelas, caso haja comprovação de que você não tomou os cuidados suficientes. Então, e aí, o Carlos, resumo da nossa ópera... Sim. Não, pode finalizar, por favor. Não, assim, o resumo da nossa ópera aqui é a situação de a legislação não vai dizer se é ou não é. Tudo vai ser o caso a caso. O que pode Sim, ser assim feito para não se caracterizar é tomar todas as medidas, obedecer todas as regras e tomar todas as medidas sanitárias possíveis, razoáveis, para minimizar isso, para que você comprove que, bom, ele até pegou no ambiente de trabalho, mas ele, no nível de segurança que nós temos, ele poderia pegar ali como ele poderia pegar atravessando a rua. Geral, e aí, Carlos, é engraçado o que você está comentando, e aí eu venho duas questões aí para você, já que aproveita, né? Aproveita que a gente está com palestrante, a gente vai fazendo questão, e assim vai. Vamos colocar numa situação que foi autorizada a abertura, por exemplo, de escritórios, né? Essa semana eu vi uma reportagem de um escritório que estavam entrevistando um escritório de advocacia. Ele falou assim: agora que autorizou todo mundo, autorizou a abertura dos escritórios, todos os advogados estão aqui trabalhando. Aí eu fiquei me questionando, mas tem a necessidade deles estarem trabalhando? Será que esse tipo de trabalho não poderia ser feito via home office? Nesse caso, você acha que poderia, de repente, fazer uma análise da necessidade em si das pessoas estarem lá naquele ambiente? Ou se não havia uma outra opção, né, de trabalho naquele momento, tinha necessidade mesmo? E além disso, lógico, analisando todas as questões de precaução com relação a contaminação do coronavírus. Mas eu fico muito me questionando assim, a prefeitura liberou, mas tinha necessidade daquela empresa ali tá aberta mesmo? Ou não? Não tinha outra forma de repente ela manter as pessoas em home office seria uma forma de prevenção ao coronavírus, por exemplo? Não, eu concordo com você, mas eu coloco que é um raciocínio dialético aqui. Você vai ter que comparar não somente a necessidade de haver o trabalho no local, como também as condições do local. Porque, de repente, você tem lá um escritório lá de 100 metros quadrados para 5 advogados, cada um com a sua sala com janelas de vidro para a Marginal Tietê. Não vejo problema em, assim, vamos todo mundo trabalhar porque aqui é um ambiente razoavelmente seguro e a gente vai ter
condições mínimas de tentar resguardar o trabalho, ainda que eu imponha assim, não, vai todo mundo vir. Mas aqui, o determinar realmente que todo mundo venha, sem absoluta necessidade de todo mundo vir, vai gerar o risco, como você está falando, de uma caracterização de uma situação, de você expor a risco desnecessário. E aí não, porque eu penso até mesmo, Carlos, sim. Eu penso até mesmo, né? Por exemplo, a gente tem ali principalmente em São Paulo, que a gente trabalha em prédios comerciais, né? Que você tem o deslocamento por elevadora, as pessoas saem para fazer o almoço, né? Então, assim, não é só a estrutura do conjunto comercial, vamos falar assim, é a estrutura do edifício, né? Como um todo. Né? Então, não seria também. Lógico, mas isso daí é uma questão à parte, mas é que eu fico raciocinando com relação a isso também. Né? E aí, eu até me questiono com relação a outra coisa. Não é nenhuma questão. Depois que também, lógico, houve a suspensão do artigo 31 nessa MP, né? A gente começou, para os clientes, eles começaram a ter mais fiscalizações. Né? Então, hoje o fiscal já manda e-mail solicitando um monte de documentação, que eu falo, eu já tenho dossiê coronavírus para enviar diretamente para o fiscal. Vamos dizer que o fiscal veio, ele fez uma fiscalização, né, de forma virtual, com relação à documentação e às medidas preventivas que a empresa está tomando, tendo em vista que ela retornou para as atividades. E o fiscal me dá ok. Não, tá tudo bem. Tá ótimo. E eu tive um caso de acidente de trabalho, tive um caso de coronavírus do qual vamos colocar uma situação que resultou morte. Mas eu fui fiscalizada pelo Ministério, estava tudo ok, mas esse funcionário, o espólio, ingressou com uma reclamação trabalhista pedindo esses danos morais decorrentes da morte. Exato. E aí, como que fica a questão? Não, aí, bom, o direito de ação todo mundo pode entrar. Sim. E eu sempre falo que o judiciário está à disposição para resolver todas as dúvidas que o trabalhador tem. Muitas vezes já houve o pagamento, mas ele teve dúvidas de que houve o pagamento. E a gente vai numa sentença dizendo que nada é devido, porque na verdade houve o pagamento. Na verdade não é... Às vezes as pessoas colocam assim, não, uma fé, etc. Não, muitas vezes o trabalhador não sabe, não tem certeza. E o judiciário tem também essa função de informar o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, assim, o risco de você ser processado sempre existe. Sim, sempre vai existir. Com razão ou não tem como. Você tem que ter um jurídico adequado para dar resposta, de preferência, um compliance bom, um preventivo bom, no sentido de você estar documentado. Se você tem a fiscalização regular, liberou para atividade de trabalho, já nessas condições, nesses parâmetros novos, você tiver a comprovação da entrega dos equipamentos de proteção adequados e que você tomou medidas de proteção coletivas razoáveis, aí você conseguir provar que o risco da pessoa adquirir aquela doença ali é o mesmo que ela tinha de adquirir lá fora. Sim. O que até deixa... Eu acho que fica até mais tranquila a situação da empresa se ela tiver uma fiscalização e o fiscal der um ok na fiscalização nesse momento, né? Sim, exatamente. Fica bem. A gente tem uma pergunta aqui da Mari Souza. Boa noite. Tenho uma dúvida. Caso um funcionário se afaste por Covid, se os colegas do departamento perguntarem, podemos falar o motivo do afastamento? Olha, eu não vejo problema, porque não é uma doença que eles chamam de estigmatizadora, né? Assim, que traga estigma. Não é uma doença que, ainda que no pior preconceito do mundo, implique no comportamento A ou B do funcionário, que tínhamos outras questões, como outras síndromes, etc., que tem uma carga de intimidade no tocante a quem é contaminado, não muito grave. Eu acho, ao contrário, nessa situação do Covid, que não tem essa carga, é uma pandemia, tá todo mundo, quem foi na padaria ali tá sujeito a... Tá todo mundo no mesmo barco. Não, tá todo mundo no mesmo barco. Eu acho até que é um pouco o contrário, um pouco até... Eu tá mais próximo do dever da empresa informar os outros funcionários que alguém que passou ali teve, do que o contrário. E até te complementando, exato. Até te complementando, eu acho que se a empresa, né, realmente adota todas as medidas possíveis,
Ela pode falar realmente bem claro e bom tom que sim, o funcionário contraiu o Covid, mas a empresa está tranquila, porque todas as medidas ela foi adotada dentro da empresa. Então, ali naquele ambiente seria muito raro se ele tivesse contraído. Então, eu acho que essa informação para os funcionários, eu acho que ela pode ser dada e eles merecem essa informação. Eu acho até que é, mais, é mais fácil você ter uma procedência numa ação que discuta que a pessoa acabou se colocando em risco em função de não saber que o colega teve, do que o contrário. Exato. Assim, porque assim, o rapaz que sentava na cadeira do meu lado aqui teve a doença. A informação é útil no tocante, até de repente, assim, se a pessoa quiser mudar de cadeira, ela tem o direito de mudar, sentar mais afastado, ou pedir uma limpeza mais específica ali, ou tomar um cuidado a mais, ou sabendo que circulou alguém contaminado próximo de você, tomar a medida de ela mesma em se testar, se tiver condições para isso, ou se tiver. Eu prefiro muito mais, assim, eu acho que até se aproxima mais do dever de informação, falar que houve afastamento por Covid e que a gente está tomando todas as medidas necessárias aqui dentro da empresa, a pessoa provavelmente adquiriu fora, ninguém tá isento disso, o deslocamento até aqui já é um componente de risco, às vezes muito maior do que o dentro da empresa. Com certeza, eu acho que o deslocamento até o ambiente de trabalho, principalmente aqueles que usam transporte público, ele é bem mais preocupante do que o interno na empresa. Pelo menos eu vejo pelos meus clientes, todos estão tomando as medidas cabíveis, né? Cabíveis a nosso entender, né? Entender aí, informado nos noticiários e tudo mais, do que lógico, é possível, né? Todo mundo está aberto a adquirir o coronavírus, mas pelo menos meus clientes, todos estão tomando as medidas possíveis. Eu acho um pouco grosseiro a gente imaginar que uma empresa não esteja tomando as medidas possíveis, só que é engraçado, né? As empresas, o particular, ele toma as medidas possíveis. Em contrapartida, a gente tem a situação de que os políticos acabam se valendo da pandemia para fraudar licitações e tirar o respirador de quem precisa, né? Mas isso é um caso à parte. E aí, Carlos, para a gente começar a finalizar é complicado, né? Mas para a gente já entrar no fim da nossa live, eu queria as suas finais considerações. Caso alguém ainda tenha mais alguma pergunta, eu peço, por favor, que encaminhe rapidinho aqui para vocês, para a gente poder fazer essa finalização da nossa live. Por favor, Carlos. Até seguindo naquela pergunta que você tinha feito sobre a questão dos escritórios e tal, eu não sei nem se eu me expressei muito bem. Assim, o outro lado dessa moeda é aquela situação de você tem um escritório, que você tem um trabalho jurídico que pode ser feito totalmente de casa e você tem lá um espaço relativamente pequeno com 20, 30 advogados. Ainda que haja liberação, é muito fácil você entender que assim, olha, não tinha necessidade de você botar os 30 uma prudência para trabalharem a meio metro em baias, a meio metro de distância um do outro. É o problema que eu imagino que vai acontecer com o telemarketing, né? Que tem centenas de funcionários em uma sala, centenas, com 45 centímetros de distância de um para o outro. E eu lembro do 45 centímetros que está na NR, inclusive. Exato. A distância exata entre um e outro. Eu sou suspeita para falar, Carlos, porque... e aí, trazendo um pouquinho a experiência nossa, né? O meu escritório está todo home office. A gente, inclusive, já devolveu as nossas salas comerciais. A gente quer ficar home office. Por cautela à saúde de toda a minha equipe, mas também a gente entende que a minha equipe tem pais, idosos, tem avós, e a gente prefere ficar próximo da família. Então, a gente trouxe essa situação, né? A gente se valeu dessa situação para criar um novo modelo de escritório de advocacia, não só pelo bem das advogadas que trabalham e assistentes que trabalham junto comigo, mas para a nossa saúde, a saúde como um todo. Então, aí trazendo a sua observação, né, o meu escritório hoje está 100% home office e a gente espera ficar assim, porque está dando muito certo. O que eu posso falar também do judiciário é que todas as previsões e todas as conversas que eu tenho ouvido sobre retorno de atividade de fórum envolvem diminuição da quantidade de audiências, alternância de funcionamento de uma vara
varas que são no mesmo andar funcionar uma só ou em turnos alternados, um espaçamento muito maior de audiências e o privilégio da manutenção das audiências por videoconferência o máximo possível, principalmente no tocante a audiências de conciliação, audiências unas e todas as audiências que a gente consiga fazer por videoconferência serão mantidas mesmo após um retorno inicial. Porque a gente tem essa noção de que assim, a gente tem que preservar as partes, os advogados, os servidores, todos envolvidos aqui. É muita gente, se você pensar em fóruns como a Barra Funda, ou mesmo aqui no Fórum de Guarulhos, que a gente está, principalmente onde eu estou hoje, que eu estou na coordenação do Sejusc. Tenho 11 anos de vara, mas esse ano eu estou na coordenação do Sejusc Guarulhos. O Sejusc Guarulhos é um Sejusc até médio para pequeno comparado com a Barra Funda, mas a quantidade que nós temos 4, 5 salas de audiência ao mesmo tempo. Então você tem cinco varas funcionando, você tem uma pauta completa para cada conciliador. Não tem como, é muita gente. A gente tem dias de 70, 80 audiências na mesma tarde, no mesmo espaço. Então você vai colocar 100, 200 pessoas na sala de espera. Lógico, a gente está falando isso só naquele ambiente, né, Carlos? Mas se a gente for muito mais broad, né? Então, se a gente for muito mais broad, todas essas pessoas estão se deslocando, a grande maioria está utilizando o transporte, tudo. Então, assim, é um círculo vicioso, né? Então, eu acho que vale muito a pena, lógico, os procedimentos que a Justiça do Trabalho adotou, eu só tenho a elogiar, né? Naquela última live que você fez aqui no Loinge, que a gente falou das audiências telepresenciais, eu cansei de bater palmas, porque eu acho que é um procedimento que já havia tempo que tinha que começar, né? Então, principalmente nas audiências iniciais, audiências de conciliação, sustentação oral. Então, todo o procedimento que a Justiça vem adotando é de se elogiar. E eu acho que as empresas, sim, não só o meu escritório, mas como a grande maioria que ainda pode ficar home office, via distanciamento social, trabalhando, né, do conforto do quadro intercalado, né? Eu acho que cabe a nós fazermos nossa parte. É isso mesmo, eu acho que houve até uma antecipação de mudança, a gente discutiu isso na outra live, que o padrão de trabalho por videoconferência, que talvez fosse uma coisa que iria ser aumentada gradativamente nos próximos 10, 20 anos, sofreu um choque aqui e todo mundo abriu os olhos para essa situação e a gente tem ainda muitas vantagens a serem colhidas da audiência por videoconferência e do trabalho em home office, principalmente considerando que a gente vai ter durante muito tempo ainda um resguardo quanto a aglomerações. E agora, Carlos, eu vou te passar a última pergunta. Se você fosse, vamos dizer que baixou a Mandinac no Carlos, como que você prevê as decisões da Justiça do Trabalho? Isso eu estou falando não só decisão de primeira instância, mas as decisões dos tribunais com relação a esse tema de hoje. Eu não tocante, aí tentar fazer um best guess aqui, né? Uma adivinhação. Best guess, total. Vamos ver se o Carlos vai acertar, gente. Presta atenção no que ele está falando. Não, vai ficar gravado isso, né? Daqui a um vai ficar gravado, olha lá. Mas não, a gente vai falar, o Carlos disse, ele estava correto. Né? Pois é, tomara. Mas o que eu raciocino é que é exatamente isso. Vai ter essa diferenciação, principalmente em 3 grandes vertentes da situação de caracterização ou não do acidente de trabalho. A não caracterização do acidente de trabalho, se você cumpriu as determinações do poder público quanto ao período de abertura, se você comprovou que tomou todas as medidas adequadas, mesmo que alguém acabe ficando doente, eu não acredito em uma caracterização como doença do trabalho e não caracterizo minha responsabilização por dano moral material. Se houver situações como a questão de saúde, que ao mesmo tempo você está impelido a continuar atuando. Você é um hospital, você não pode fechar, principalmente agora. Mas os funcionários que você está colocando na linha de frente, os soldados que você está mandando para a guerra, a culpa é sua. Em termos de responsabilidade de acidente de trabalho. Mas não culpa, você não teve escolha. E tomou todas as medidas, não há culpa no tocante a dano moral
e dando Perfeito. material Que eventual tem, doença. é importante a gente trazer essa diferenciação. Legal. Exatamente. Aí houve o acidente de trabalho, ele vai ter estabilidade de 1 ano, e essa foi até a notícia de anteontem, já o primeiro caso de reintegração da enfermeira, exatamente em função de ela foi dispensada, mas ela comprovou que ela tinha adquirido o Covid e se presumiu que ela adquiriu, como o risco era aumentado, que ela adquiriu no trabalho. E em sendo um risco aumentado a atividade dela como enfermeira, que ela provou o contato direto ali com os doentes covitários, ela foi reconhecida como um acidente de trabalho e foi reconhecido a ela o direito de estabilidade de 1 ano, que, como foi muito próximo a decisão, ainda deu tempo de mandar reintegrar. 1 ano Legal. depois, ela teria direito à indenização de 1 ano, e não à reintegração. Mas aqui já houve uma liminar no tocante a se reintegrar a enfermeira, e essa é uma decisão que eu acho que vai se repetir em termos nesses parâmetros. Agora, se você não E aos cumpriu pouquinhos a gente vai montando a jurisprudência. Isso, exatamente. Agora, se você não cumpriu os prazos de afastamento, você abriu a sua atividade antes do tempo, não tomou nenhuma medida de cuidado para resguardar o seu trabalhador, você vai ganhar um acidente de trabalho caracterizado e se houver algum problema para o trabalhador, você está passível de uma culpabilidade em danos morais e materiais em função do Covid, sim, do Covid. Isso. Que aqui nesse É o que a caso gente falou, o aumento do FAT, a ação de regresso do INSS, ali o prejuízo é inúmero, né? É simplesmente tomar as medidas plausíveis, realmente isso daí, se você colocar na conta, sai muito mais barato. Exatamente, é isso que Carlos, nós recomendamos eu e só tenho a esperamos, agradecer. Né? Aí chegou o nosso período antes que o Instagram nos derrube, né, para variar. Eu só tenho que agradecer, é sempre um prazer ter o Carlos aqui presente, né, no Loinch, mas até mesmo no nosso dia a dia. Carlos é um grande amigo, excelente juiz, ótimo professor, ótimo colega. Eu só tenho a tecer elogios. Poderia ficar elogiando o Carlos aqui faz tempo. Sempre quando a gente precisa de algum conselho, o Carlos está sempre aí disponível. Quando é para fazer live, o Carlos está disponível. Então, eu só tenho a agradecer mesmo e acredito que o pessoal que tiver dúvida pode encaminhar aqui para a gente tenta responder. A live vai ficar salva, mas qualquer coisa, tanto o Loinch quanto o Carlos está à disposição. A gente vai cair daqui a pouco. Carlos, muito obrigada. Um abraço para a esposa. Espero que chegue o presente online aí no Dia dos Namorados. Não, já chegou, já está entregue, já está usando. Então tá ótimo, então tá tranquilo. Vamos ver se o meu vai chegar, Carlos. Vamos ver. Carlos, muito obrigada. Espero que todo mundo da sua família fique aí na segurança, sempre saudável. E a gente espera sempre você aqui de novo no Loinst. Pessoal, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Carol. Até mais. Obrigada, Carlos. Um abraço. Tchau.